Espírito Santo, revela e quebra toda maldição e decreta o fim da opressão espiritual. Há momentos em que a vida parece caminhar silenciosamente para um território que ninguém enxerga, mas que você sente pesar dentro de si, como se algo estivesse sendo comprimido no centro da alma, e é justamente nesse ponto, onde a exaustão emocional encontra o cansaço espiritual, que a verdade bate à porta exigindo uma resposta. Você tenta seguir adiante, tenta manter o ritmo, tenta convencer a si mesmo de que é só uma fase, mas, no íntimo, sabe que existe algo mais profundo, algo que ultrapassa explicações simples, algo que se agarra aos ambientes, aos pensamentos e até às suas noites. É aqui que começa a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Por que determinadas áreas da sua vida parecem sempre emperrar? Por que certos conflitos surgem sem causa aparente? Por que aquela sensação de peso reaparece mesmo quando tudo parece estar calmo? E é nesse confronto interno que a luz precisa entrar. Em meio a esse cenário, surge a lembrança poderosa de Efésios 5:13, que declara: "Mas todas as coisas, quando expostas pela luz, tornam-se visíveis." Essa verdade corta o silêncio e revela algo que muitos ignoram. Quando a luz do Espírito Santo expõe o que está oculto, toda influência que opera nas sombras perde sua força. Por isso, antes de avançarmos, permita-se reconhecer que existe sim uma luta invisível tentando roubar sua paz e distorcer seu caminho. E admitir isso não é fraqueza, é preparação para a libertação. Este é o instante em que você encara a si mesmo com honestidade, onde percebe que há batalhas que não começam fora, mas dentro da atmosfera espiritual que te cerca. E exatamente por isso, é crucial que você permaneça até o fim desta oração, porque aquilo que o Espírito Santo vai revelar e quebrar hoje pode ser o divisor de águas entre a vida que você carrega e a vida que você sempre buscou. Agora, respire profundamente, pois é chegado o momento de colocar cada área nas mãos daquele que rompe cadeias que nenhum olho humano consegue ver. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença. E é neste instante que reconheço a urgência de algo que ultrapassa qualquer força humana, porque somente o teu movimento pode tocar regiões onde nenhum pensamento alcança, desmontando influências que se escondiam nas frestas da minha história e desfazendo correntes que se formaram antes mesmo que eu percebesse. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti com plena consciência de que existe um território espiritual que precisa ser iluminado, examinado e purificado. E somente tua ação revela aquilo que estava oculto, aquilo que drenava a força do meu espírito e enfraquecia a minha caminhada. Hoje eu clamo para que nada permaneça velado, para que nenhum segredo espiritual continue agindo nas sombras, para que nenhuma palavra lançada contra mim continue sustentando brechas invisíveis que tentam limitar quem eu sou e quem fui criado para ser. Espírito Santo, revela o que estava escondido, expõe o que se levantou em silêncio, abre caminhos onde o inimigo tentou erguer obstáculos e derrama discernimento sobre cada área que necessita de libertação profunda. Espírito Santo, quando teu olhar atravessa o que os olhos humanos jamais veem, toda estrutura negativa perde sustentação e toda trama espiritual construída para fragilizar a alma se desfaz como pó ao vento. Por isso, eu suplico que se levante agora, revelando influências que se infiltraram em momentos de fragilidade, portas que foram abertas sem perceber, sentimentos que se tornaram âncoras emocionais e presenças que nunca deveriam ter chegado perto de mim. Que cada camada oculta seja iluminada pelo teu poder, que cada pensamento distorcido seja corrigido, que cada ação espiritual contrária seja desmontada e que tudo aquilo que pretendia me manter preso em ciclos de desgaste seja exposto com clareza. Espírito Santo,
Revela o que age no silêncio. Revela o que tenta desviar meus passos. Revela o que adoece o espírito. Revela o que se camufla na aparência de normalidade, porque tudo o que é trazido à luz perde autoridade sobre minha vida. Espírito Santo, eu suplico que se manifeste com intensidade em cada canto da minha história, trazendo à tona situações que foram negligenciadas, sentimentos que foram ignorados, influências que foram normalizadas e ataques que passaram despercebidos. Que tua presença percorra meu interior como uma força que examina, identifica e corrige, desmontando cada estrutura espiritual que tentava me aprisionar em preocupações constantes, em inseguranças profundas, em desgastes que não tinham origem natural. Espírito Santo, toca meus pensamentos e expõe cada seta emocional que tentava distorcer minha percepção de mim mesmo. Expõe cada sombra que tentava me convencer de que eu não sairia da estagnação. Expõe cada mentira encostada no meu espírito, cada memória que se transformou em prisão e cada palavra negativa que encontrou espaço para crescer. Onde houver laços invisíveis, corta. Onde houver interferência espiritual, interrompe. Onde houver preocupação alimentada por forças externas, silencia. Espírito Santo, neste momento eu clamo para que teu poder desfaça toda tentativa de manipulação espiritual que tentou me conduzir a caminhos que não pertenciam ao propósito estabelecido para mim. Se houve alianças involuntárias, desfaz. Se existiram influências que se aproximaram com aparência de bondade, mas carregavam peso espiritual, expõe. Se houve ataques mascarados como simples contratempos, desmonta. Espírito Santo, quebra agora toda raiz que foi plantada em silêncio, toda semente negativa que tentava germinar nas minhas emoções, toda sombra que se instalou em ambientes onde eu deveria experimentar paz. Revela, Espírito Santo, os padrões espirituais que se repetiam sem explicação e encerra agora toda a ação que tentava apagar minha força interior e interromper minha caminhada. Onde houver presença maligna, que seja dissipado. Onde houver manipulação emocional, que seja esclarecido. Onde houver opressão profunda, que seja desmantelada pelo teu poder. Espírito Santo, visita agora o centro do meu espírito e rompe cada cadeia emocional que me impedia de respirar liberdade. Se existiam pesos silenciosos que eu carregava sem perceber, remove. Se havia desgastes que não tinham origem no corpo, mas na alma, cura. Se havia sobrecargas que tentavam consumir minha energia diariamente, encerra. Espírito Santo, revela tudo o que ainda precisa ser libertado, tudo o que ainda precisa ser corrigido, tudo o que ainda precisa ser restaurado. Toca nos lugares onde ninguém toca. Visita áreas do meu coração que ficaram escondidas até mesmo de mim. Identifica marcas antigas que deram espaço para opressões atuais e fecha toda a porta que o inimigo tentava manter aberta. Espírito Santo, que tua presença seja como uma força que percorre cada parte da minha história, revelando o que precisa ser visto e quebrando o que precisa ser destruído. Espírito Santo, que neste instante tua presença finalize este primeiro clamor, revelando o que estava escondido e quebrando toda a maldição que insistia em permanecer ativa na minha vida. Que nada volte ao estado anterior, que nada retorne às sombras, que nada permaneça disfarçado. Espírito Santo, sela cada revelação, sustenta cada libertação e fortalece cada área que foi tocada agora, que eu avance livre, consciente, desperto e protegido, pois a partir deste momento, aquilo que operava contra mim não encontrará mais território, não encontrará mais brecha e não encontrará mais autoridade. Aqui está meu espírito, entregue ao teu poder, clamando para que o próximo passo desta oração seja ainda mais profundo, ainda mais restaurador e ainda mais transformador. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante de ti,
reconhecendo que somente o teu poder é capaz de desfazer influências ocultas que tentaram limitar meu avanço e estabelecer barreiras que não pertenciam ao plano que o Senhor preparou para minha jornada. Há forças que se aproximam silenciosamente, disfarçadas de circunstâncias comuns, mas que carregam a intenção de desviar, desmotivar e enfraquecer a alma. Por isso, eu peço que teu agir toque cada área onde a pressão espiritual tentou se instalar, revelando o que operava por trás das frustrações, dos atrasos, dos conflitos inesperados e das perturbações internas que surgiam sem explicação natural. Espírito Santo, mostra o que tentou me impedir de prosseguir. Revela o que buscava bloquear minha visão. Expõe o que lançava cansaço emocional sobre mim e desfaz agora toda a influência que operava sem ser identificada. Espírito Santo, eu suplico que tua presença percorra os ambientes que frequento, as conversas que me cercam e os pensamentos que tentam se levantar contra a paz que o Senhor estabeleceu em meu espírito. Se existiam vozes contrárias tentando me conduzir ao desgaste, silencia. Se havia intuições estranhas que provocavam inquietação, interrompe. Se forças espirituais adversas tentaram criar atmosferas de confusão ao meu redor, desmancha. Espírito Santo, libera novamente a ordem, a clareza e a harmonia, onde o inimigo tentou plantar dúvida, inquietação e peso. Que tudo o que pretendeu manipular minhas emoções seja quebrado. Que tudo o que tentava influenciar minhas decisões seja removido. Que tudo o que buscava corromper minha sensibilidade espiritual seja dissolvido completamente agora. Espírito Santo, toca o centro da minha mente e reorganiza tudo o que foi bagunçado por interferências externas. Se pensamentos de desânimo surgiram sem motivo, eu peço que o Senhor mostre a origem. Se inseguranças apareceram de forma repentina, elimina sua força. Se distrações contínuas tentaram enfraquecer a minha vida de oração e minha constância espiritual, neutraliza. Espírito Santo, dá-me lucidez para perceber quando uma influência maligna se aproxima, sensibilidade para identificar quando um peso não é natural e entendimento para não aceitar ataques emocionais como se fossem parte de quem eu sou. Que nenhum pensamento contrário à tua verdade permaneça ativo, que nenhuma mentira plantada no silêncio continue exercendo domínio, e que nenhuma sombra espiritual consiga manipular minha percepção ou minhas escolhas. Espírito Santo, eu te peço que revele agora toda a ligação espiritual que foi estabelecida sem consentimento, toda a conexão que abriu brechas, toda a aproximação negativa que tentou se manter oculta. Se pessoas se aproximaram com intenções distorcidas, mostra. Se amizades, alianças ou ambientes criaram portas para ataques silenciosos, expõe. Se sentimentos surgiram como resultado de influências externas e não da realidade espiritual que o Senhor deseja para mim, corta essa interação imediatamente. Espírito Santo, que a tua presença deixe evidente tudo o que não deveria mais fazer parte da minha vida, tudo o que alimentava desgaste, tudo o que servia como canal para a opressão e tudo o que trabalhava contra o propósito que o Senhor estabeleceu para minha história. Que o discernimento cresça em mim como uma luz que impede qualquer forma de engano de se aproximar. Espírito Santo, visita também as áreas em que o adversário tentou se aproveitar da minha fragilidade. Onde houve exaustão emocional, restabelece força. Onde houve falta de esperança, renova perspectivas. Onde a alma sentiu-se pressionada por pensamentos que não pertenciam à verdade, limpa completamente o ambiente interior. Espírito Santo, remove todo o domínio espiritual contrário que tentava influenciar meu humor, meu foco, minha produtividade, minha visão de futuro. Que o equilíbrio emocional seja restaurado, que o descanso espiritual seja reativado, que a paz volte a ocupar o espaço que sempre foi seu por direito, que nenhum ataque persistente encontre mais espaço dentro de mim.
Espírito Santo, que este momento finalize-se com a certeza de que toda influência obscura que tentava limitar minha vida perdeu força e foi anulada pelo teu poder. Que tudo o que se erguia contra meu crescimento seja quebrado, que tudo o que perturbava meu espírito seja desfeito, e que tudo o que buscava me afastar do propósito seja interrompido definitivamente. Espírito Santo, sela agora todo o ambiente ao meu redor, protege minha mente, guarda minhas emoções e fortalece meu espírito para que nada volte a ocupar o território que o Senhor já limpou. Que eu avance com confiança, lucidez, firmeza e plena consciência de que nenhuma influência contrária prevalecerá sobre alguém que caminha sob a tua direção. Espírito Santo, neste momento eu te peço que ilumine cada área oculta da minha alma, trazendo clareza onde antes havia confusão, serenidade onde existia inquietação e equilíbrio onde antigas tensões espirituais tentavam se alojar. Existem espaços internos que foram ocupados por sentimentos que eu não compreendia, pensamentos que surgiam sem fundamento e emoções que pareciam não corresponder à realidade ao meu redor. Espírito Santo, toca esses lugares silenciosos da minha mente e do meu coração, revelando tudo o que precisa ser restaurado e trazendo ordem ao que estava disperso. Que tua presença revele percepções deturpadas, memórias que ainda influenciam meu comportamento e cargas emocionais que não deveriam mais existir. Que tua luz entre onde antes havia sombras, para que nenhum peso escondido continue interferindo na minha paz interior. Espírito Santo, eu te peço que examines cada sentimento que cresceu dentro de mim de forma silenciosa e que identifiques tudo aquilo que se tornou um ponto de fragilidade emocional. Se existirem dores que se acumularam ao longo do tempo, alivia. Se houver marcas deixadas por experiências difíceis, cura. Se lembranças antigas abriram espaço para inseguranças atuais, restaura completamente. Espírito Santo, toca o fundo da minha alma e revela o que ainda precisa ser tratado, trazendo à superfície tudo o que se transformou em fardo emocional e impedindo que velhas feridas se tornem brechas para opressões espirituais. Que cada pensamento desalinhado seja corrigido, cada lembrança pesada seja purificada e cada emoção presa seja libertada pelo teu poder. Espírito Santo, visita os lugares silenciosos do meu coração onde sentimentos foram guardados por muito tempo, aparentemente inofensivos, mas que continuaram influenciando minhas reações e minha forma de enxergar a vida. Se havia tristeza acumulada que eu não conseguia explicar, remove. Se havia ansiedade disfarçada entre responsabilidades e rotinas, acalma. Se havia angústias antigas que tentavam ressurgir quando eu me sentia vulnerável, neutraliza completamente. Espírito Santo, revela o que eu escondi de mim mesmo, o que ignorei por não saber lidar, o que silenciei acreditando que iria desaparecer sozinho. Mostra as raízes emocionais que precisam ser arrancadas, encerra sentimentos que não correspondem à verdade e corta pela raiz qualquer influência que tenha se fixado nessas áreas sensíveis. Espírito Santo, eu suplico que transformes agora a atmosfera da minha alma. Se existiram temporadas em que a minha paz interior foi constantemente abalada por influências externas, realinha. Se houve momentos em que emoções descontroladas criaram confusão, estabiliza. Se houve períodos em que minha mente ficou sobrecarregada por pensamentos que não pertenciam ao teu propósito, limpa completamente. Espírito Santo, devolve o equilíbrio emocional que o inimigo tentou violar. Restabelece a serenidade que foi roubada por pressões invisíveis e traz descanso sobre áreas que estavam tensas, mesmo quando eu aparentava estar bem. Que cada parte do meu interior seja restaurada de forma profunda, para que nada continue atuando sem ser percebido. Espírito Santo,
Revela também os padrões emocionais que se repetiam sem explicação, trazendo entendimento sobre como certas percepções foram construídas e como determinadas emoções surgiam em momentos específicos. Se existiam ciclos de tristeza que apareciam de forma repentina, corta. Se havia pensamentos insistentes que tentavam me desviar do caminho, interrompe. Se inquietações internas surgiam sem motivo, expõe a origem e desfaz completamente. Espírito Santo, que tudo aquilo que estava fragmentado seja reorganizado pelo teu agir, e que tudo o que estava desequilibrado seja estabilizado sob a tua direção. Que a alma seja limpa de influências antigas, que o espírito seja fortalecido e que a mente seja alinhada à verdade que o Senhor estabelece. Espírito Santo, que este momento marque o início de uma profunda restauração interior, onde cada parte da minha alma seja iluminada, curada e protegida contra influências contrárias. Que toda batalha interna seja vencida pela tua presença, que todo pensamento distorcido seja corrigido, que toda emoção pesada seja dissolvida e que todo desequilíbrio seja substituído por estabilidade e paz. Espírito Santo, guarda meu interior de ataques futuros, fortalece minha sensibilidade espiritual, firma minha mente e sela meu coração para que nenhuma força opressora encontre espaço novamente. Que eu avance com consciência, liberdade e segurança, sabendo que cada área da minha alma foi visitada, tratada e restaurada pelo teu poder. Espírito Santo, neste instante eu te peço que confrontes todos os ciclos espirituais que insistiam em se repetir na minha vida. Aqueles padrões que voltavam como se seguissem uma rota invisível, sempre trazendo os mesmos desgastes, as mesmas dificuldades e os mesmos impedimentos. Há situações que não podem mais retornar, emoções que não podem mais se repetir, batalhas que não podem mais recomeçar. Espírito Santo, toca o ponto central desses ciclos ocultos e destrói tudo o que sustentava repetições espirituais silenciosas, que constantemente tentavam me arrastar de volta para os mesmos lugares de desânimo, incerteza e confusão. Revela o que provocava esse retorno contínuo a experiências que eu acreditava já ter superado, expondo claramente cada porta emocional ou espiritual que permitia essa repetição. Espírito Santo, se haviam influências que se aproveitavam das minhas vulnerabilidades para reinstalar padrões antigos, interrompe agora. Se existiam sentimentos recorrentes que surgiam como resposta automática a momentos de fragilidade, corta esse movimento. Se preocupações repetitivas tentavam moldar minhas reações, enfraquece completamente essas estratégias. Espírito Santo, eu te peço que exponhas cada raiz espiritual que alimentava esses ciclos, arrancando o que ainda estava conectado a experiências passadas e que continuava influenciando o meu presente. Que tudo o que tentava se repetir, seja através de emoções, comportamentos ou pensamentos, seja desfeito para sempre. Espírito Santo, visita também as áreas da minha história onde esses ciclos começaram. Se houve feridas antigas que abriram espaço para repetições emocionais, revela. Se lembranças dolorosas se tornaram portas para que sentimentos voltassem continuamente, cura. Se momentos traumáticos deixaram lacunas que ainda eram acessadas por forças espirituais contrárias, restaura completamente. Espírito Santo, que tua presença percorra todos os ambientes internos, onde essas memórias se esconderam, onde sentimentos se instalaram e onde influências externas encontraram lugar para atuar. Que cada fragmento da minha história seja restaurado, para que nenhuma parte dela continue servindo de alimento para ciclos destrutivos. Espírito Santo, eu clamo para que todo mecanismo espiritual que tentava me puxar para trás seja desmontado. Se havia padrões de fracasso que surgiam sempre nos mesmos momentos, quebra. Se existiam interrupções constantes nos meus projetos, neutraliza.
Se alguém ou algo tentava provocar quedas repetidas em áreas específicas, bloqueia essa ação. Espírito Santo, dissolve toda repetição espiritual que tentava sabotar meus passos, impedindo-me de avançar com liberdade e de sustentar o crescimento que o Senhor deseja para a minha vida. Que toda tentativa de me aprisionar em padrões antigos seja completamente aniquilada pelo teu poder. Espírito Santo, substitui agora esses ciclos repetitivos por estabilidade, constância e progresso. Onde antes havia recaídas, estabelece firmeza. Onde havia interrupções, coloca continuidade. Onde existiam padrões que tiravam a paz, estabelece direção clara. Espírito Santo, fortalece minha mente para não cair novamente em armadilhas emocionais que antes me aprisionavam, e fortalece meu espírito para resistir a qualquer tentativa do inimigo de reinstalar o que já foi quebrado. Que eu tenha clareza para identificar quando algo tenta ressurgir, sabedoria para não permitir que isso avance e força espiritual para permanecer de pé, inabalável diante de ataques que antes me atingiam com facilidade. Espírito Santo, neste momento eu te peço que entres nas áreas mais profundas da minha vida e que desfaças qualquer pacto, palavra lançada ou influência maligna que tenha tentado se estabelecer sobre mim, mesmo aquelas que nunca reconheci de imediato. Existem declarações negativas que foram direcionadas à minha existência, frases que carregaram intenções destrutivas, sentimentos emitidos contra minha paz. E todas essas coisas, mesmo ditas em silêncio, podem ter criado marcas que hoje precisam ser destruídas completamente. Espírito Santo, confronta agora cada palavra que tentou aprisionar minha mente, cada julgamento que tentava afetar minhas emoções, cada desejo contrário que se levantou contra meu destino. Que nada permaneça ativo, que nada continue operando, que nada tenha poder sobre mim quando o Senhor toca e desfaz o que foi lançado para provocar dano. Espírito Santo, revela também se houve alianças espirituais construídas por situações que vivi, relacionamentos que mantive, ambientes que frequentei ou momentos de vulnerabilidade em que senti medo, insegurança ou fraqueza. Se algo se conectou à minha vida para trazer confusão emocional, corta. Se influências externas tentaram se aproximar com aparências inofensivas, mas carregavam peso espiritual, interrompe. Se pessoas, intencionalmente ou não, liberaram palavras que plantaram incerteza, tristeza ou limitação no meu interior, desmancha cada efeito. Espírito Santo, toca essas ligações invisíveis e encerra absolutamente tudo o que se aproveitou da minha sensibilidade, desfazendo conexões que nunca deveriam ter sido formadas. Espírito Santo, se existiram palavras proferidas contra mim, que tentaram abalar minha identidade, eu te peço que elimines o impacto delas. Palavras têm força e algumas se instalam profundamente, moldando percepções, ferindo o espírito e alterando a forma como enxergamos a nós mesmos. Por isso eu clamo para que toda palavra que tentou quebrar minha confiança, roubar minha coragem, ferir minha autoestima ou diminuir meu valor, seja neutralizada imediatamente. Espírito Santo, substitui cada frase destrutiva por restauração, cada julgamento por clareza, cada acusação por liberdade. Que toda expressão de negatividade que se levantou contra mim seja anulada e lançada fora da minha vida, sem qualquer possibilidade de retorno. Espírito Santo, remove agora qualquer carga espiritual que se instalou sobre meus ombros através de situações intensas, conflitos, injustiças ou ambientes permeados por desequilíbrio. Muitas vezes carregamos pesos que não são nossos, tentando administrar sentimentos que nunca deveriam ter entrado no coração. Espírito Santo, tira de mim tudo o que me sobrecarregou sem permissão. Toda pressão que não condiz com o plano do Senhor para mim, todo fardo emocional que se transformou em exaustão espiritual.
Que a tua presença dissolva tudo o que tentou se fixar, tudo o que tentava me puxar para baixo, tudo o que sugava minhas forças sem que eu entendesse a origem. Que nenhuma sobrecarga permaneça após tua intervenção. Espírito Santo, eu te peço que revele e destrua qualquer tipo de influência silenciosa que se alimentava das minhas fragilidades. Se houve momentos em que sentimentos estranhos surgiram de forma súbita, corta essa origem. Se pensamentos intrusivos tentavam se levantar repetidamente, elimina a fonte. Se sensações de peso, medo ou ansiedade apareciam de maneira inexplicável, identifica e encerra tudo o que sustentava essas manifestações. Espírito Santo, purifica minha atmosfera emocional, limpa o ambiente da minha alma, protege meu espírito de qualquer investida que tentava operar de forma disfarçada. Que tudo o que se oculta perca força ao ser revelado e que nada consiga permanecer ativo diante do teu toque. Espírito Santo, neste momento eu te peço que entres nos lugares onde os fardos emocionais se acumularam sem que eu percebesse, desgastando minha força interior e enfraquecendo minhas perspectivas. Há pesos que nasceram de palavras não ditas, sentimentos que surgiram de experiências intensas e pressões que se instalaram ao longo do tempo como se fossem parte natural da vida. Mas nada disso pertence ao propósito que o Senhor traçou para mim. Espírito Santo, toca cada área onde a exaustão encontrou espaço, derramando equilíbrio onde o desânimo tentou se assentar e trazendo vida onde o esgotamento emocional criava bloqueios silenciosos. Que toda a carga que se formou por causa das lutas diárias, das responsabilidades acumuladas e das tensões internas seja removida completamente pela tua presença que reorganiza, fortalece e restaura. Espírito Santo, revela agora os sentimentos que se escondiam atrás da rotina, aqueles que eu ignorava, acreditando que desapareceriam com o passar do tempo. Se houveram dias em que a alma estava pesada, mas eu segui mesmo assim, cura essas regiões. Se emoções reprimidas se transformaram em inquietações, trata essas raízes. Se preocupações constantes se tornaram parte do meu comportamento sem que eu percebesse, elimina essa influência. Espírito Santo, toca os cantos silenciosos do meu coração, onde sentimentos mal resolvidos se acumulavam, transformando pequenas inquietações em grandes sobrecargas. Que nada permaneça guardado como peso escondido, que nenhuma emoção continue drenando minha energia e que nenhuma memória permaneça ativa como fonte de desgaste. Espírito Santo, eu te peço que leves de mim tudo o que consome minha esperança. Se havia expectativas frustradas que se repetiam na minha mente, remove. Se existiam medos que cresciam em momentos de vulnerabilidade, corta. Se inseguranças criavam batalhas internas, cura profundamente. Espírito Santo, restaura minha confiança, devolve a leveza ao meu espírito e coloca ordem naquilo que parecia desorganizado dentro de mim. Que cada emoção que tentava me arrastar para o cansaço ou para a estagnação seja transformada em força renovada. Que meu interior seja ajustado, que minha sensibilidade espiritual seja fortalecida e que meu coração seja preenchido novamente com paz e estabilidade. Espírito Santo, toca também o peso emocional que surgia quando eu tentava carregar sozinho aquilo que deveria ter te entregado. Quantas vezes tentei lidar com problemas internos usando apenas minha própria força, acumulando tensões que ultrapassavam meus limites? Espírito Santo, ensina-me a liberar o que não posso suportar, a entregar o que não consigo resolver e a descansar na certeza de que o Senhor trabalha em áreas que eu não alcanço. Que cada carga emocional que se instalou por eu tentar resolver tudo com minhas próprias mãos seja retirada. Que eu entenda que há batalhas que só se vencem na rendição ao teu cuidado, e é essa rendição que eu faço agora, confiando que o Senhor administra o que eu não consigo administrar sozinho. Espírito Santo,
Se sentimentos do passado ainda interferem no meu presente, eu te peço que desfaças esse movimento. Se dores antigas ainda influenciam minhas reações, cura. Se lembranças pesadas ainda projetam inseguranças, restaura. Se algum evento deixou marcas que eu desconhecia, mas que moldavam minha sensibilidade emocional, elimina completamente. Espírito Santo, purifica minha memória emocional, organiza meu interior e coloca ordem onde houve caos silencioso. Que nada do que vivi continue exercendo domínio sobre quem sou hoje. Que tudo o que estava acumulado como peso seja transformado em aprendizado e não em prisão. Que toda dor seja tratada e toda fragilidade seja fortalecida. Espírito Santo, neste momento eu te peço que intervenhas nas áreas da minha vida onde o desgaste espiritual tentou minar minha paz, corroer minha motivação e abalar a estabilidade que o Senhor construiu dentro de mim. Há batalhas que não se manifestam no corpo, mas na alma. Há guerras silenciosas que consomem energia, foco e serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece normal. Espírito Santo, revela o que estava drenando minha força de forma constante, identifica o que enfraquecia meu ânimo sem explicação e toca tudo aquilo que se aproximava para me afastar da plenitude que o Senhor deseja para minha vida. Que cada área que sofreu desgaste espiritual seja alcançada agora pelo teu poder restaurador, trazendo ordem, vigor e equilíbrio onde antes havia exaustão profunda. Espírito Santo, se existiam ataques direcionados à minha estabilidade emocional, eu te peço que exponhas esses movimentos. Muitas vezes, a perturbação não nasce de fatos, mas de influências invisíveis que tentam desfocar a mente e abalar o coração. Se houve pensamentos insistentes que chegavam sem motivo e consumiam minha tranquilidade, dissolve. Se houve inquietações que me acompanhavam ao acordar ou ao dormir, corta a origem. Se tensões internas surgiam de maneira súbita, como se algo pressionasse meu espírito, interrompe agora essa ação. Espírito Santo, percorre cada camada do meu interior e desativa tudo o que se instalou sem que eu percebesse, refazendo minha estrutura espiritual e devolvendo solidez à minha caminhada. Espírito Santo, visita também o que se formou através de cansações prolongadas, rotinas pesadas e responsabilidades que ultrapassaram meus limites. O desgaste espiritual, muitas vezes, nasce de batalhas externas que, quando não tratadas, começam a operar por dentro. Por isso, eu te peço que removas todo o esgotamento que se estabeleceu lentamente, todo o peso que se acumulou através de períodos difíceis e toda a pressão que se tornou parte da minha mente sem que eu percebesse o quanto estava me afetando. Espírito Santo, renova minha disposição, fortalece minha resistência e reorganiza meu interior para que eu não seja mais dominado pela sensação contínua de desgaste, mas pela paz que o Senhor concede. Espírito Santo, se existiram situações que drenaram minha energia espiritual, restaurando-me superficialmente, mas deixando um vazio interno, toca essa área. Se conversas trouxeram inquietações, purifica. Se ambientes carregaram minha alma com tensões, limpa. Se relacionamentos deixaram marcas que tiraram a minha leveza, sara completamente. Espírito Santo, eu te peço que revisites cada momento que contribuiu para esse desgaste e que cures as rachaduras emocionais que se formaram. Que cada espaço do meu ser seja restaurado de maneira profunda e verdadeira, para que eu não carregue mais fragmentos de situações que consumiram minha paz. Espírito Santo, fortalece minha mente para que ataques sutis não encontrem mais terreno. Se existiram dúvidas que surgiam repetidamente, elimina. Se inseguranças tentavam se instalar nos momentos em que eu tentava avançar, corta pela raiz. Se pequenas distrações espirituais tentavam me tirar do foco, neutraliza completamente. Espírito Santo,
eu te peço que estabeleças em mim uma barreira espiritual firme, capaz de impedir que influências contrárias desgastem minha fé ou fragilizem minha estabilidade. Que o Senhor fortaleça minha resistência interna, tornando-me capaz de identificar rapidamente qualquer tentativa de desgaste e resisti-la com sabedoria e discernimento. Espírito Santo, neste momento eu te peço que visites as regiões mais sensíveis da minha memória, aquelas que guardaram acontecimentos que ainda ecoam silenciosamente dentro de mim e que, mesmo sem perceber, influenciaram minhas emoções e minhas reações. Existem lembranças que nunca foram totalmente tratadas, experiências que deixaram marcas profundas e momentos que permaneceram guardados como se ainda estivessem vivos dentro da alma. Espírito Santo, toca esses lugares onde antigos sentimentos tentaram transformar-se em tormento, revelando o que ainda precisa ser curado e trazendo clareza ao que se ocultou entre pensamentos e sensações. Que tua presença alcance o que foi esquecido pela mente, mas ainda lembrado pelo coração, para que nada continue exercendo influência sobre mim sem que eu compreenda sua origem. Espírito Santo, se existiram feridas escondidas sob camadas de silêncio, eu te peço que as exponhas com tua delicadeza e poder. Muitas vezes guardamos acontecimentos porque acreditamos que já não nos afetam, mas, quando menos esperamos, eles ressurgem através de comportamentos, inseguranças, medos e reações que não sabemos explicar. Se alguma memória ainda provoca inquietação, mostra. Se algum acontecimento passado ainda ecoa como sombra sobre minhas decisões, revela. Se algum episódio deixou marcas profundas que voltavam em momentos de vulnerabilidade, sara completamente. Espírito Santo, a tua presença é capaz de remover o que a alma tentou esconder por não saber lidar. E é isso que eu clamo agora. Cura o que ficou adormecido dentro de mim. Espírito Santo, visita também as lembranças que se tornaram pontos de fragilidade emocional, abrindo espaço para que influências espirituais tentassem se aproximar através da dor que não foi tratada. Se houve momentos que despertaram sentimentos de abandono, rejeição ou humilhação, restaura. Se existiram fases da minha vida em que me senti sem valor ou sem proteção, cura essas percepções. Se determinadas memórias alimentaram a sensação de incapacidade, corta essa raiz. Espírito Santo, que tua presença percorra essas regiões como luz que dissolve trevas, como bálsamo que restaura o que estava ferido e como força que reorganiza o que estava fragmentado. Que cada lembrança seja revisitada por ti, para que nenhuma delas continue servindo como porta para a opressão emocional. Espírito Santo, eu te peço que transformes a forma como interpreto meu passado. Se existiram acontecimentos que moldaram minha visão de mim mesmo, corrige essa percepção. Se experiências antigas afetaram minha autoestima, ajusta. Se episódios dolorosos fizeram com que eu carregasse culpa, ansiedade ou medo, libera meu coração dessas amarras. Espírito Santo, ensina-me a olhar para minha história com equilíbrio e maturidade espiritual, de modo que eu veja não o peso dos acontecimentos, mas a oportunidade de transformação que nasce quando tudo é colocado diante do Senhor. Que memórias antes pesadas sejam convertidas em aprendizado, que lembranças antes dolorosas sejam curadas e que episódios antes traumáticos sejam agora totalmente desativados em sua influência sobre mim. Espírito Santo, toca também as recordações que, mesmo sem dor evidente, criaram padrões emocionais que se repetiam de forma sutil. Se a minha alma aprendeu a reagir com medo em situações específicas por causa de experiências antigas, muda essa resposta. Se comportamentos automáticos surgiram como defesa diante de memórias passadas, reorganiza minhas emoções.
Se determinadas palavras, lugares ou circunstâncias ativavam lembranças que drenavam minha paz, corta essa ligação. Espírito Santo, que cada gatilho emocional seja removido, cada repetição inconsciente seja transformada e cada movimento interno que nasceu do passado seja substituído por maturidade, força e estabilidade espiritual. Espírito Santo, que este momento finalize-se com a certeza de que todas as lembranças que antes carregavam tormento foram visitadas, tratadas e restauradas. Que nada continue provocando dor sem explicação, que nenhuma sensação antiga volte a surgir, que nenhum pensamento ligado ao passado encontre espaço dentro de mim. Espírito Santo, sela cada área da memória que foi tocada. Fecha todas as portas que antes permitiam que velhas emoções ressurgissem e estabelece uma nova estrutura emocional firme, equilibrada e protegida. Que eu siga adiante com um coração curado, uma mente renovada e uma alma completamente livre das sombras que tentavam se aproximar através do que já passou. Que a partir de agora, minhas lembranças sirvam apenas como parte da minha história, e não como prisões que tentavam me impedir de avançar. Espírito Santo, neste momento eu te peço que silencies todas as vozes opressoras que tentavam influenciar minha mente, moldar meus pensamentos e afetar minha identidade. Existem vozes internas e externas que surgem de lugares de dor, de insegurança, de comentários recebidos, de comparações feitas e até de ataques espirituais que tentam manipular a forma como eu me percebo. Espírito Santo, cala toda voz que não vem de ti. Vozes de acusação, vozes de medo, vozes de inferioridade, vozes que tentavam impor culpa ou vergonha, vozes que plantavam confusão e inquietação. Toca cada pensamento que foi construído a partir dessas influências e desfaz agora todo o discurso interno que se levantou para desestabilizar minha mente. Que tudo o que falava contra mim seja silenciado completamente. Espírito Santo, revela agora a origem de cada pensamento que me pressionava em silêncio. Se havia frases que surgiam na minha mente repetidamente, tentando diminuir minha coragem ou questionar meu valor, mostra a raiz. Se inseguranças se formaram a partir de comparações, elimina essa influência. Se críticas recebidas no passado se transformaram em crenças internas, desfaz esse alicerce. Espírito Santo, liberta minha mente do peso de frases que não nasceram da verdade, de palavras que foram absorvidas sem filtro, de declarações que se alojaram no coração sem eu perceber o quanto estavam me afetando. Que nenhuma opinião humana continue exercendo domínio sobre minha visão interna e que minha mente seja totalmente alinhada à voz que vem de ti. Espírito Santo, visita também os ambientes onde essas vozes se formaram. Se houve situações em que fui exposto à dureza de outros, cura essas feridas. Se convivi com palavras que diminuíam meu valor ou criticavam meus passos, retira cada efeito. Se fui alvo de expectativas que ultrapassavam minha capacidade, liberta meu espírito dessa cobrança. Espírito Santo, estende tua mão sobre tudo o que me feriu através de palavras, gestos ou atitudes e restaura minha sensibilidade emocional para que nenhuma memória de humilhação, rejeição ou desprezo continue atuando dentro de mim. Que cada voz que um dia tentou me paralisar seja completamente dissolvida e que eu seja capaz de reconhecer que a única voz que define quem sou é a tua. Espírito Santo, fortalece minha autoridade espiritual para que eu não seja mais direcionado por pensamentos contrários à verdade. Que eu tenha discernimento para identificar quando uma ideia tenta se aproximar com intenção destrutiva. Que eu consiga perceber imediatamente quando uma sugestão mental não reflete a tua vontade. Espírito Santo, dá-me firmeza para rejeitar narrativas enganosas e ousadia para aceitar somente aquilo que o Senhor declara a meu respeito.
Que minha mente seja um território protegido, guardado e iluminado pela tua presença, onde nenhum ataque, por mais sutil que seja, consiga se instalar. Que eu tenha domínio sobre cada pensamento e sabedoria para manter minha consciência alinhada ao que o Senhor revela. Espírito Santo, remove também qualquer influência que tentava se manifestar através de sentimentos negativos repetitivos. Se havia ansiedade que surgia sem explicação, corta. Se existia aflição que aparecia como uma pressão interna, desmancha essa atuação. Se pensamentos de incapacidade surgiam em momentos decisivos, encerra agora essa origem. Espírito Santo, purifica minha atmosfera mental, trazendo paz onde antes havia ruído, serenidade onde havia perturbação, confiança onde havia medo. Que toda opressão espiritual que tentava se manifestar através da mente seja dissolvida completamente, para que nenhum pensamento contrário volte a ocupar o espaço que agora pertence somente ao teu agir. Espírito Santo, neste momento eu te peço que visites cada ambiente da minha casa e estabeleças tua proteção sobre cada espaço, desfazendo completamente qualquer atuação espiritual que tentava se infiltrar nos lugares onde eu vivo, descanso e construo minha rotina. Há influências que se aproximam por portas abertas sem percebermos. Tensões frequentes, discussões inesperadas, sensação de peso nos ambientes, perturbações que surgem sem motivo aparente. Espírito Santo, entra agora em cada cômodo, toca o ar que respiro, toca as paredes, toca a atmosfera da minha casa e remove tudo o que não pertence ao teu mover. Que toda interferência espiritual seja desfeita e que qualquer ataque persistente seja encerrado pelo poder que procede de ti. Que minha casa seja lugar de paz, estabilidade e segurança. Espírito Santo, revela se existiam presenças espirituais que sondavam minha vida familiar ou tentavam afetar meu descanso. Se havia inquietações durante a noite, elimina. Se existiam ruídos espirituais que perturbavam minha mente, corta. Se tensões surgiam repetidamente sem razão lógica, expõe a origem. Espírito Santo, visita os ambientes onde conflitos aconteceram, onde lágrimas caíram, onde preocupações foram guardadas e onde pressões tentaram se instalar. Que tudo o que se levantou contra minha tranquilidade seja neutralizado agora. Que a casa que o Senhor me deu seja completamente purificada daquilo que tentava se aproximar com intenção destrutiva, trazendo peso, divisão ou desarmonia. Espírito Santo, visita também cada pessoa que vive comigo ou que frequenta minha casa. Se preocupações externas entraram pelas portas, remove. Se tristezas de outros permaneceram no ambiente, limpa. Se tensões espirituais vieram através de conversas, situações ou visitas, desfaz cada influência. Espírito Santo, cobre minha família com tua proteção, estabelecendo um escudo espiritual ao redor de cada vida, impedindo que qualquer força contrária tenha acesso aos nossos pensamentos, emoções ou relacionamentos. Que nenhuma atmosfera negativa encontre espaço dentro da minha casa e que cada pessoa que entrar aqui sinta somente tua paz, tua ordem e tua presença. Espírito Santo, estou consciente de que muitos ataques se levantam de forma insistente contra a família, porque o lar é o primeiro ambiente onde tentamos construir segurança e equilíbrio. Por isso, eu te peço que fiques à frente de cada detalhe. O que conversamos, o que assistimos, o que escutamos, o que guardamos no coração. Se existiram portas abertas por sentimentos acumulados, mágoas, irritações, desgastes, fecha. Se houve brechas criadas por atitudes impensadas, corrige. Se situações que ocorreram dentro da minha casa trouxeram perturbação espiritual, restaura. Espírito Santo restabelece o equilíbrio emocional deste lar e protege aquilo que é nosso contra tudo o que tentava plantar confusão ou desunião.
Espírito Santo, declaro agora tua presença cobrindo cada entrada e saída da minha casa. Guarda portas e janelas, guarda o ambiente espiritual da madrugada, guarda o descanso, os sonhos, o silêncio e os momentos de intimidade familiar. Que nada nocivo atravesse esses limites. Se ataques persistentes vinham tentando entrar todos os dias, por tensões repetidas, preocupações constantes ou influências negativas externas, corta agora essa atuação. Espírito Santo, transforma minha casa em lugar firme, estável, guardado e protegido, onde nenhuma seta emocional ou espiritual encontre espaço para se instalar. Que cada plano maligno seja desfeito antes mesmo de se aproximar. Espírito Santo, neste momento eu te peço que conduzas minha mente para longe de qualquer forma de perturbação e a estabeleças em um lugar de estabilidade, discernimento e serenidade. Existe uma batalha que acontece dentro dos pensamentos e muitas vezes é ali que o inimigo tenta plantar inquietações, inseguranças e percepções distorcidas. Espírito Santo, toma agora o controle da minha mente e realinha tudo aquilo que perdeu equilíbrio ao longo das lutas que enfrentei. Que cada pensamento acelerado desacelere ao toque da tua presença, que cada preocupação que tentava se firmar perca força imediatamente e que todo ruído interno seja silenciado. Estabelece dentro de mim um ambiente de clareza, onde meus pensamentos sejam guiados pela tua orientação e não pelas pressões externas. Espírito Santo, revela também os padrões mentais que foram criados durante períodos difíceis e que tentam influenciar minha forma de reagir, de interpretar e de sentir. Se existiam pensamentos que sempre retornavam para tentar me enfraquecer, ideias de incapacidade, medo, fracasso ou desvalor, corta essas raízes agora. Se percepções distorcidas se instalaram por causa de palavras recebidas, situações vividas ou dores antigas, purifica. Se pensamentos repetitivos tentavam roubar minha confiança, elimina completamente essa influência. Espírito Santo, reorganiza minha mente como um campo renovado, onde nenhum pensamento enganoso encontre espaço e onde tudo o que se instalar seja fruto da tua verdade. Espírito Santo, visita também os momentos em que o medo tentou dominar minha mente. Medos silenciosos, medos que surgiam em momentos inesperados, medos que apareciam ao pensar no futuro ou ao lembrar do passado. Se houve temor diante de decisões importantes, remove. Se houve receio ao enfrentar desafios, fortalece. Se houve apreensão ao lidar com circunstâncias que pareciam maiores do que eu, restaura a confiança. Espírito Santo, opera uma transformação profunda na forma como interpreto as situações, de modo que minha mente não seja mais refém da ansiedade, mas seja sustentada pela segurança que vem do Senhor. Que minha visão seja clara, equilibrada e firme. Espírito Santo, eu te peço que removes toda a influência que tentava interromper meu raciocínio, confundir minhas escolhas ou pressionar minhas emoções. Às vezes, uma mente sobrecarregada cria pensamentos que não representam a realidade da tua vontade, mas sim o reflexo das batalhas da alma. Por isso, eu te peço que teu agir alcance essa área específica, trazendo ordem onde estava desorganizado, trazendo foco onde havia dispersão e trazendo repouso onde havia inquietação. Espírito Santo, dá-me sabedoria para distinguir o que vem de ti do que vem da pressão emocional e discernimento para reconhecer rapidamente quando um pensamento tenta me desviar do propósito. Espírito Santo, fortalece minha estrutura mental para que ela não seja mais abalada por pequenas situações, opiniões ou contratempos. Que eu tenha firmeza emocional nas decisões, constância nos compromissos, serenidade nas dificuldades e maturidade nos momentos de espera. Se pensamentos de desistência surgiram em momentos de cansaço, elimina.
Se pensamentos de dúvida surgiram em dias de incerteza, desfaz. Se pensamentos de pessimismo tentaram se tornar frequentes, corta totalmente essa porta. Espírito Santo, estabelece uma nova configuração interna onde a estabilidade prevalece e onde minha mente não se incline mais para percepções negativas, mas permaneça ancorada na confiança e na paz que o Senhor concede. Espírito Santo, neste momento, eu te peço que estabeleças sobre minha vida um novo tempo, onde cada vestígio de opressão espiritual seja removido, cada sombra seja dissipada e cada interferência seja encerrada de forma definitiva. Há batalhas que marcaram minha história, pressões que tentaram dominar meus sentimentos e forças que se aproximaram para desestabilizar minha caminhada. Mas agora, diante da tua presença, eu declaro que tudo o que tentava se levantar perde força, perde território e perde permissão. Espírito Santo, toca tudo o que influencia meu presente e meu futuro, preparando um caminho onde o que antes me atingia não terá mais capacidade de permanecer. Que uma nova fase seja inaugurada dentro de mim, com direção clara, paz constante e proteção permanente. Espírito Santo, se existiram áreas onde eu ainda era afetado por opressões silenciosas, eu te peço que reveles agora. Se existiam pensamentos que surgiam como pressão súbita, sentimentos que apareciam sem causa aparente ou influências que chegavam de forma disfarçada, desmascara tudo isso. Se ciclos de perturbação tentavam retornar repetidamente, corta pela raiz. Espírito Santo, visita cada detalhe da minha vida emocional e espiritual, identificando tudo o que tentava causar desgaste contínuo. Que cada ação contrária seja exposta, cada ataque seja desfeito e cada tentativa de confusão seja anulada. Nada poderá resistir quando tua presença se manifesta. Nada poderá permanecer oculto quando tua luz se acende e nada poderá dominar o que pertence ao Senhor. Espírito Santo, clamo também para que a tua presença estabeleça limites espirituais ao meu redor, impedindo qualquer atuação que busque tocar minha paz, meus relacionamentos, meu descanso ou minha jornada. Se existiam brechas emocionais ou espirituais, fecha. Se havia portas abertas por desgaste, desânimo ou vulnerabilidade, sela completamente. Se qualquer influência maligna tentava criar perturbação através de pessoas, ambientes ou pensamentos, encerra essa atuação. Espírito Santo, firma ao meu redor um cerco de proteção, construído pela tua autoridade, onde nada que não venha do Senhor poderá se aproximar de mim ou da minha casa. Que eu viva em estado de vigilância, sensibilidade espiritual e plena segurança. Espírito Santo, restaura agora minha força espiritual para que eu não seja mais alvo fácil de ataques. Que minha sensibilidade seja afinada, que meu discernimento seja ampliado e que minha resistência interna seja fortalecida. Se havia sentimentos de fraqueza surgindo em momentos críticos, elimina essa raiz. Se minha paz era abalada por preocupações repentinas, estabiliza. Se a minha alma era pressionada por cargas invisíveis, remove agora. Espírito Santo, estabelece um novo nível de firmeza dentro de mim, onde aquilo que antes me paralisava, agora não terá mais lugar. Que minha postura espiritual seja erguida com maturidade, sabedoria e autoridade, para que eu reconheça rapidamente qualquer tentativa de opressão e a rejeite com convicção. Espírito Santo, eu te peço que marcas deste momento não sejam superficiais, mas profundas, decisivas e transformadoras. Que cada área do meu interior seja renovada, cada porta finalizada e cada vestígio de opressão removido com precisão. Espírito Santo, define meu caminho daqui para frente com direção clara, estabelecendo passos firmes onde antes havia incerteza. Que o Senhor me conduza por uma rota onde a paz prevalece, onde o equilíbrio se mantém e onde o propósito se fortalece. Que eu caminhe sem medo, sem dúvidas, sem pesos e sem perturbação,
sabendo que o Senhor decretou o fim completo de tudo o que tentava me oprimir. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu consagro cada palavra que foi liberada, cada libertação que foi realizada e cada revelação que foi recebida nesta jornada de clamor. Que nada seja perdido, nada seja revertido, nada seja interrompido. Espírito Santo, guarda este momento na eternidade. Faz frutificar tudo o que foi alcançado hoje e sela minha vida sob tua cobertura. Que a partir deste instante um novo capítulo se inicie, onde a presença do Senhor reine sobre mim e onde nenhuma influência contrária tenha acesso ao meu coração e à minha casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois de cada palavra liberada nesta oração, eu creio que algo profundo foi movido dentro de você. Aquilo que antes pesava já não possui mais força. Aquilo que se erguia contra a sua paz perdeu o terreno. E aquilo que tentava aprisionar sua alma foi quebrado pela ação poderosa do Espírito Santo. A partir deste momento, você não caminha mais com o peso das opressões que antes te cercavam. Você caminha com leveza, clareza e direção, pois a presença do Espírito Santo tocou exatamente os lugares que precisavam ser restaurados. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse relacionamento com o Espírito Santo e aprender a mantê-lo presente em cada área da sua vida, existe um material especial que pode fortalecer sua caminhada. Um e-book completo com princípios e práticas espirituais que irão edificar ainda mais sua fé. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.